Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu não vou falar tudo que o Bolsonaro merece ouvir, senão muitas palavras terão que ser substituídas no meu discurso. Me solidarizo com o vereador Fernando Willian. Certamente palavras merecidas. Bom, eu fiz aniversário no sábado, dia 25, mas eu queria agradecer ao presente que o povo brasileiro me deu com um dia de atraso, no dia 26, quando não respondeu à convocação do bolsonarismo para ir às ruas. Bolsonaro convocou e o povo não foi. O mito micou. O mito é um mico permanente. E foi mais uma vez. Eu só lamento que em 1992 o ex-presidente Collor não tenha convocado o povo para ir para as ruas, porque ele convocou o povo a vestir verde e amarelo. E o Brasil se vestiu de preto naquele dia. Talvez se o Collor tivesse tentado fazer passeatas, tivesse colhido um apoio semelhante ou um pouco menor do que o Bolsonaro. Foram manifestações muito menores do que as manifestações de 2013 que colocaram em xeque esse regime da nova república. Foram manifestações menores do que as manifestações do dia 15 de maio, que questionavam o contingenciamento ou o corte, como queiram, das verbas para a educação. Vereador Leonel Brizola, em Belo Horizonte e Fortaleza foram menores do que a Marcha da Maconha, que aconteceu no mesmo fim de semana nessas duas cidades. Bolsonaro convocou o povo para ir para as ruas, mas como que ele podia esperar um apoio popular com um governo tão antipopular como esse? É só a gente comparar as necessidades, as aflições do povo brasileiro com as medidas desse governo. O povo quer mais educação. O governo corta verbas da educação. O povo quer menos violência. O governo faz o decreto liberando as armas, facilitando o porte de armas. O povo quer menos mortes nas estradas. O presidente vai quer acabar com pardais, facilitar a vida de quem comete acidentes por estar em excesso de velocidade. A população começa a perceber os problemas ambientais, as consequências da crise ambiental. O governo ataca os órgãos ambientais, flexibiliza legislações ambientais, facilita a destruição da natureza. O aposentado no Brasil sofre, não é de hoje, sofre há muito tempo. A maioria dos aposentados no Brasil não recebe uma aposentadoria que garante a qualidade de vida na velhice. E o governo quer reduzir direitos dos aposentados. Dá como exemplo o Chile. Aí a gente vai pesquisar sobre a situação dos aposentados no Chile. Quais são as notícias? Aumento do índice de suicídio entre os idosos do Chile por conta da reforma da Previdência chilena. Aumento do índice de assalto cometido por idosos no Chile. Os idosos no Chile estão indo nas praças assaltar, por fazer furto, porque não tem condições de sobreviver depois que foi aplicado o regime de capitalização da Previdência no Chile. É dizer, ele vai na contramão das aspirações básicas do povo brasileiro. O presidente Bolsonaro, ele precisa entender que ele corre riscos. Ele corre riscos porque ele é uma espécie de crivella federal. Bolsonaro foi eleito presidente da República porque teve a maioria dos votos válidos no segundo turno, mas não conquistou a maioria dos eleitores brasileiros. Só 38% dos eleitores brasileiros votaram no Bolsonaro no segundo turno. Situação semelhante com a do Crivella.
que foi eleito porque teve a maioria dos votos válidos no segundo turno, mas não teve a maioria dos votos dos eleitores do Rio de Janeiro. Na verdade, o resultado eleitoral do Jair Bolsonaro foi o segundo pior da nova República. O resultado eleitoral do Jair Bolsonaro só foi melhor do que a segunda eleição da Dilma. Foi pior do que as duas eleições do Lula, foi pior do que as duas eleições do Fernando Henrique, foi pior do que a eleição do Collor. Ele foi o presidente da República que menos conseguiu conquistar apoio dos brasileiros. E aí começa a governar com medidas que a grande maioria da população entende com facilidade que não são medidas do seu interesse. E uma das coisas mais impressionantes é a inteligência do povo brasileiro diante da reforma da Previdência. Que eu nunca vi tanto canalha unido, tantos meios de comunicação unidos. É quase um pensamento único. Você muda de canal na televisão e o discurso não muda. Em todos os canais. É a mesma defesa da reforma da Previdência, é a mesma tentativa de enganar o povo brasileiro, dizendo que essa reforma é do interesse do povo, e não conseguem convencer a maioria da população. Então, esse governo que está aí, ele é um governo que não vai realizar os seus objetivos, não vai. Não tem força além da agenda do próprio capital. Mas, na verdade, é porque eu acho que eles são mais realistas do que os reis. Porque os reis do mundo, o mercado financeiro internacional, eles têm amplo apoio da classe política brasileira. A maioria do Congresso Nacional atende aos seus interesses sem grandes dificuldades. Querem a reforma da Previdência, não querem uma reforma tributária que ataque, né, os capitais, que taxem os mais ricos do nosso país. Só que o Bolsonaro parece que sabe que essa receita, ela aumenta a estabilidade do país. E aí, ele já apresenta para o grande capital o seguinte: não basta a agenda econômica, precisamos ter uma agenda reacionária para manter o povo sob controle. Mas erra de mão, não consegue ser acompanhado nessa sua agenda reacionária pela grande maioria dos políticos brasileiros, porque ela realmente não encontra eco na sociedade brasileira. Então, por um lado, eu fico otimista, porque parece que as ameaças, né, o medo que nós tínhamos do governo Bolsonaro conseguir implementar uma ditadura neofascista no Brasil, isso está se esfarelando. A própria continuidade do governo Bolsonaro está ameaçada. Muitos já tratam ele como vítima de um parlamentarismo informal. Agora, o problema é que o povo brasileiro precisa entender que não basta tirar o bode da sala, não basta afastar o Bolsonaro, não basta nos livrarmos da extrema-direita e a agenda dominante do nosso país continuar a ser a agenda das reformas liberais. A agenda das reformas liberais precisa ser derrotada. O povo brasileiro precisa entender que qualquer debate que tenha como pressuposto dizer que o Estado brasileiro está inchado, que o Estado brasileiro é gigantesco, que a gente precisa enxugar a máquina pública, é um discurso contra o povo brasileiro. Que o Estado brasileiro está longe de conseguir ter o tamanho mínimo para garantir o atendimento das necessidades básicas da nossa população. Já citei várias vezes aqui, o Brasil, o Estado brasileiro, somando governo federal, governos estaduais, governos municipais, gasta menos de $2.500 por ano por habitante. Menos de $2.500 por ano por habitante. É impossível garantir a qualidade de vida da nossa população com esse tamanho de Estado, ainda mais querendo reduzir o tamanho do Estado. O caminho que o povo brasileiro precisa trilhar, eu acho que ainda não está claro para todo mundo, mas
No domingo, 26 de maio, ficou demonstrado que o povo brasileiro não acredita no caminho apontado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela maioria do Congresso Nacional. No próximo dia 30, teremos mais uma rodada de manifestações pelo país, que, igual as do dia 15 de maio, vão superar as manifestações do bolsonarismo. Serão manifestações contra os cortes na educação, contra a reforma na Previdência, vão aglutinar várias pautas, porque as pessoas estão se unindo, inclusive indo nas manifestações da educação, carregando as bandeiras do meio ambiente, as bandeiras da defesa dos direitos das minorias, etc. Para concluir, senhora presidente, e no dia 14 de junho, a classe trabalhadora brasileira fará uma greve geral, a maior greve geral nesse país desde os anos 90. E aí o governo Bolsonaro estará colocado definitivamente nas cordas. Dia 30 de maio, manifestação. E dia 14 de junho, greve geral. Fora Bolsonaro!